Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha ao vivo, Brasil afora, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13. E o tema desta leitura é: seremos julgados pela palavra. Repitamos isso: seremos julgados pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus é o justo juiz. Não apenas a palavra que nós falamos, mas a palavra de Deus que quer falar a nós. Não tenha dúvida, meus irmãos, que este livro fechado é um livro igual a outro qualquer. Mas este livro aberto e lido da maneira correta é a boca de Deus que nos fala. Muitas pessoas ficam incomodadas quando santos e pessoas de oração, elas dizem assim: Deus conversa comigo, Deus fala comigo. O que me espanta não é as pessoas acharem estranho que Deus fale, é que as pessoas acharem que Deus não fala, sendo que o nosso Deus, Ele é palavra. O mundo foi criado pelo poder da sua palavra. Quando nós ouvimos aqui as leituras, palavra do Senhor, primeira, palavra do Senhor, segunda, palavra da salvação, evangelho, essa palavra é Jesus. Por isso que não se usa plural, né? Palavras do Senhor, não se fala isso. Palavras da salvação, não existe isso, é sempre no singular, porque Jesus é a palavra. E como é que Jesus fala comigo? Primordialmente através da sua palavra, porque cada vez que você lê o texto bíblico, o texto te fala algo diferente. Ninguém enjoa de Bíblia se a lê da maneira correta. Só de padre eu tenho 19 anos, mas 9 anos, vamos por 10 anos de seminário. Mas os anos anteriores, que eu sempre fui um jovem de igreja, quantas vezes eu já li o mesmo texto, mas todas as vezes se lê como se fosse a primeira vez. É impressionante. A gente enjoa de qualquer livro. Não, esse livro aqui eu já li tantas, eu não aguento mais. A Bíblia, ela é viva. Não é apenas letras impressas, é a boca de Deus a nos falar. E a cada fala, Deus tem uma palavra e nós somos outra pessoa. A filosofia nos ensina que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você entrou no rio e você saiu do rio. Quando você entrar no rio de novo, aquele rio já não é o rio que você entrou. Aquele rio que você entrou já está lá embaixo a água dele, ali já é um outro rio. E você não é mais a mesma pessoa. Você já tem minutos a mais de vida, experiências a mais, sentidos a mais. Então quando você lê a palavra de Deus, primeira coisa, quem nos pede isso é o Papa João Paulo II, quando ele estava juntamente com a Comissão Vaticana organizando o Catecismo da Igreja Católica, um grande presente de São João Paulo II para nós. Ele bateu na tecla, lá na estrutura do Catecismo, o Papa pediu: leiam a palavra de Deus como palavra de Deus, como palavra revelada, como o amor de Deus escancarado. É assim que se lê a palavra. Quando você abrir a Bíblia, é palavra de Deus. E a segunda leitura aos Hebreus vai nos passar algumas características desta palavra bíblica que todos nós temos certamente em casa. A leitura disse assim, vamos ler juntos a primeira frase e eu depois comento. Vamos lá. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Nós temos aqui três características. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz.
e a palavra de Deus, ela corta mais que uma espada de 2 gumes. Peguemos primeiro, a palavra é viva. Alguma coisa viva é porque tem vida, transmite vida. Por que a palavra de Deus é viva? Que quando você a lê, você está se alimentando para ter uma vida e vida plena. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, atenção, não é um livro, é comida. Se alimenta da Eucaristia, mas se alimenta da palavra. Quando Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, transforma esta pedra em pão, Jesus respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus diz que a palavra é alimento, e quem come bem, vive bem. Quem se alimenta da palavra, terá a palavra encarnada na sua vida. Você vai viver a palavra, você vai transmitir a palavra, você vai testemunhar a palavra. A Bíblia é o próprio Cristo que fala e age no nosso meio. Cristo fala e age no nosso meio. Repitamos: Cristo fala e age no nosso meio. Isso é da teologia clássica, verba et gesta. A palavra e a atitude de Cristo está na Bíblia. O Papa Dámaso, quando ele assumiu o pontificado, a Bíblia era em hebraico, aramaico e grego. A maioria das pessoas não sabiam essa língua. Ele pediu a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia para o latim, que era a língua vernácula em Roma e região. Por isso que essa tradução se chamou Vulgata, a Vulgata de São Jerônimo. No seminário, quando você está estudando para padre, você estuda a Bíblia na Vulgata, ela é toda em latim, para você ver a expressão certa que Jerônimo usou. Depois que ele traduziu a Bíblia inteira, olha que trabalhão, ele foi lendo em grego e hebraico, ele ia escrevendo em latim, pegou aquele calhamaço e colocou no colo do Papa Dámaso. E o Papa perguntou para ele: qual a maior lição que você tirou traduzindo a Escritura? São Jerônimo grita alto: quem desconhece a Escritura, desconhece a Cristo. Essa frase reverbera até os nossos dias. Como que você conhece a Cristo? Conhecendo a palavra, conhecendo a Escritura, lendo pelo menos o Evangelho do dia. Aplicativo de celular não falta, é evangelho em rádio, é padre lendo no rádio, é irmã lendo, é frei rezando. Hoje só essa pessoa não quer mesmo, porque hoje é muito fácil você ter acesso ao evangelho do dia. E aqui é bom lembrar que a palavra evangelho vem do grego euangelion, significa boa nova, boa notícia, que é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela é viva, porque o próprio Senhor quem fala e age através da palavra. Eu não assisto muito essas coisas, mas de vez em quando eu vejo uns cortes. Eles me mandaram um corte da entrevista de um rapaz, num podcast por aí, e o rapaz disse assim: Bíblia para mim é igual o livro do Chapeuzinho Vermelho, é tudo história e lorota. Claro, é uma pessoa que não tem fé, não é cristão, deve ser um agnóstico, etc. Mas aqui, meus irmãos, essa frase nos questiona. Se ele lê a Bíblia, se é que lê, como se fosse um livro de Chapeuzinho Vermelho, como que você lê a Bíblia? Como que eu leio este livro que é sagrado? Precisamos ler com essa certeza. É palavra viva, ela não é uma palavra morta. Jesus não é um personagem histórico, Jesus é uma pessoa.
Personagem histórico é Cleópatra, Bonaparte, Dom Pedro I e etc. São personagens que viveram e que passaram. Jesus é uma pessoa por quê? Porque eu posso entrar em relação com Ele. Ele é o Filho de Deus e Ele permanece vivo ao nosso lado de maneira espiritual, vivo na sua palavra e vivo na Eucaristia. E com alguém vivo você entra em relacionamento. Se você vê alguém rezando e você pergunta: o que você está fazendo? Eu estou conversando com Jesus. Amém. Não duvida não, porque ela está conversando com Jesus. Agora o contrário é para a gente preocupar, né? Está conversando com quem aí? Eu estou conversando com Cleópatra. Eu estou conversando com Napoleão Bonaparte. Ô meu filho, vamos procurar um psiquiatra, porque o trem está feio aí, hein? Como você está conversando com esse pessoal? Já morreu. É isso que tem que ficar claro na sua mente. Quem bate muito nesta tecla é o cardeal Raniero Cantalamessa. Nós não podemos nos relacionarmos com Jesus como personagem histórico. Quem se relaciona com Jesus como personagem histórico é o mundo. São as pessoas que não têm fé, que falam: não, Jesus existiu, foi um homem que fez o bem, pregou o amor, mas morreu e já era. Isso é a visão do mundo. É o Jesus histórico. Mas a igreja apresenta o Cristo da fé. E é Bento XVI que fez inúmeras pregações com o título: o Jesus histórico é o Cristo da fé. Jesus e Cristo é uma pessoa só. Jesus, o Filho de Deus, é o Messias, vivo, e a palavra é viva. Segundo, nós lemos aí que a palavra ela é eficaz. Você está doente e você toma um remédio. Como que eu sei que aquele remédio foi eficaz? Se você alcança a cura. Você está com um problema no computador, você chama um técnico. Como que você sabe se ele foi eficaz? Se ele resolveu o problema. A palavra de Deus, ela é eficaz porque ela opera mudança. Vamos repetir isso? A palavra de Deus é eficaz porque promove mudança. Opera mudanças reais no coração da pessoa. Se a pessoa lê esse livro como o Chapeuzinho Vermelho, é uma perda de tempo. Mas se você a lê como palavra de Deus, viva e eficaz, só pelo motivo de você estar lendo a palavra, ela opera mudança real na sua vida. Porque quando você lê a palavra, ela se torna viva também pela sua fé, pela sua boca e na sua vida. Quando o padre diz na missa: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, não são apenas palavras, é realidade. Quando você lê na palavra de que Jesus abriu o ouvido do surdo, Ele pode abrir o nosso ouvido, porque a palavra ela opera de maneira real mudança na vida humana. Padre, quais os 3 lugares que a palavra opera mudança? Repita comigo: no meu pensar, no meu pensar, no meu sentir, no meu sentir e no meu agir. E no meu agir. A pessoa que lê a Bíblia, ela pensa diferente. Ela pensa nas coisas do alto. O sentimento dela é curado pela palavra. E as atitudes dela estão de acordo com a palavra. Mudança real. E a palavra de Deus, ela opera cura, libertação e conversão. Vamos lá? Cura, libertação e conversão. Então agora vamos ver se vocês são espertos. Não basta ter mente, é preciso usá-la. Quem é o primeiro interessado que você não conheça a Bíblia, que você não leia a Bíblia,
para que ela não seja viva na sua vida, para que Cristo não te fale, para que Cristo não haja, para que você não tenha uma mudança real de vida e para que a palavra não toque o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Qual é o primeiro interessado que você não conheça a palavra? O demônio. Porque a palavra, meu filho, põe o cão para correr. Quando Jesus estava com muitos possessos, você não via Jesus lutando com nenhum. Lutando, que eu falo, é no muque. Vem que eu vou, vem quente que eu vou fervendo. Aí você não vê voadora, rabo de arraia, não tem nada disso. Como que Jesus vence o diabo? Na palavra. Cala-te e sai dele. Sacudindo o homem, o diabo saiu. Eu te ordeno, sai dele e vai para os porcos. E o diabo foi, e daí por diante. É o poder da... Meus irmãos, quando nós falamos de exorcismo, o que vem na cabeça das pessoas? A equipe de marketing do diabo. É porque ele tem uma equipe boa, né? Ele tem uns marqueteiros maravilhosos. Quais são os marqueteiros do cão? Os filmes de Hollywood. Quando fala de exorcismo, você já vem cabeça rodando, vomitando verde, andando igual aranha, flutuando na cama. Você fala, meu Deus do céu. A igreja entende pela palavra exorcismo qualquer pessoa, situação, oração que o mal ele é retirado. Existe o exorcismo em si, que é uma pessoa possessa e o exorcista vai expulsar aquele espírito do mal. Mas a palavra de Deus, ela é exorcística. Por quê? Ela expulsa o mal. Imagens sagradas da sua casa, de Nossa Senhora, crucifixo, eles são exorcísticos. Um terço abençoado, medalha de São Bento, são exorcísticos. Aspergir a sua casa com água benta, ler o Magnífica, rezar o Santo Terço, tudo isso expulsa o mal. E se você quer uma oração forte, quando a pessoa fala assim, padre, lá em casa está muito pesado, precisava de uma oração lá para tirar o mal, está nas suas mãos. Você vai abrir a Bíblia no Evangelho de João e você vai ler o prólogo. Está escrito em toda a Bíblia, prólogo, vem antes de começar os textos. Prólogo de São João. Quando acontece na igreja um exorcismo real, o padre que está conduzindo aquele momento, ele apenas lê o prólogo de João. E ali, meu filho, o diabo manifesta igual um cão amarrado. O padre só está lendo a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, libertar e converter. É por isso que o mal não quer que você tenha tempo de ler Bíblia. É por isso que ele quer que você mexa em celular, WhatsApp, Netflix, e etc, e etc, e etc. A gente tem tempo para tudo, mas tem gente que não tem tempo para a palavra de Deus. Veja o que eu estou passando para vocês. Você está na mão com um tesouro. A Bíblia é um tesouro. Ela opera o que está ali. Ela cura, ela salva, ela liberta, ela converte, ela muda o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de agir. E aqui, na carta aos Hebreus, eles vão colocar uma arma do soldado romano. Ele tinha uma espada de 2 gumes, é um alto oficial. Os oficiais normais, eles tinham a espada que corta de um lado só, não é? Essa espada que corta dos dois, chamada 2 gumes, era uma espada mais cara, precisava ser treinada para mexer com ela, porque você poderia querer ferir o inimigo, você acabava se ferindo. Então não era todo mundo que podia mexer com ela não. E aqui na palavra vai dizer, claro, a gente não conhece essa arma, mas quem
estava vivendo nessa época que o texto foi escrito, conhecia essa arma. E o texto vai dizer: se você conhece uma espada de 2 gumes, ela está longe de ser a palavra, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela penetra de tal modo que ela consegue dividir alma e espírito, articulação e medula. Ou seja, ela é precisa no corte. O que essa espada quer cortar da nossa vida? Diga alto: ilusões, mentiras e pecado. Entendeu por que tem gente que não gosta de ler Bíblia? Porque a pessoa se vê na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você se vê na Bíblia. É uma espada milimetricamente, cirurgicamente afiada, para tirar do nosso coração o que não poderia aí estar. Ela vai nas áreas do pecado e aquelas pessoas que resistem à graça de Deus. Pode falar que não é pecado não, eu vou explicar. Pode repetir com o padre. Ler a Bíblia algumas vezes será desconfortável. Para ficar do seu lado, algumas vezes será desconfortável. Amém? Quem lê Bíblia muito aí me entende, ok? Você vai falar comigo que ler Bíblia todo dia é uma delícia, que é só coisa boa. Meu filho, tem dia que Jesus, pega a gente mesmo. Então a Bíblia de vez em quando ela é desconfortável. O que significa desconfortável? Nos tira da zona de conforto. E se você lê a Bíblia e você não sair da zona do conforto, você está lendo a Bíblia errado. A Bíblia vai mexer com a gente, e ela mexe. Os grandes santos vão dizer: ler a Bíblia é sangrar. Espada de 2 gumes. Tem que tirar, tem que cortar, tem que extirpar. A leitura continua. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Quem está lendo comigo, vamos juntos? E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Vamos de novo? E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela a essência do homem. Quando você lê a palavra de Deus, ela vai mostrar quem é o Christian de verdade. Não é o Christian que vocês acham, não é aquele que aparece, é a essência. Sou eu. A minha essência. Isso está na leitura da palavra. Não há como fugir na palavra. Por quê, padre? Que quando você lê a palavra de Deus, quem está operando aí? Quando você lê a palavra de Deus, quem está operando aí? Quando você lê um livro de história, um livro de ficção, quem está operando aí? Quem? A imaginação. Você lê o livro e a sua mente cria aquilo. Quando você lê a Bíblia, quem está operando aí? O Espírito Santo de Deus. Então não há como você ler a Bíblia de maneira isenta. Não, eu vou ler, mas não vou me comprometer. Não. Você começou a ler a Bíblia, o Espírito ele começa a agir, porque ele é o autor da Escritura. Ele mostra a nossa essência, revela quem nós somos. A Escritura nos mostra as nossas intenções ocultas. É por isso que muitas pessoas dizem, de boas intenções. A Bíblia revela as intenções do coração. E quando você está com a palavra, eu não sei você, eu gosto de ler a palavra, não é na mesa não. Eu coloco na mesa, são meus livros de estudo. A palavra eu gosto de ler no colo, intimidade com a palavra. Se você chegar lá em casa um dia e me ver com aquele tanto de Bíblia na mesa, eu estudo em 4 Bíblias, com alguns livros de estudo. Se eu estiver à mesa, eu não estou rezando,
eu estou estudando. Se eu estiver com a Bíblia no colo, eu não estou estudando, eu estou rezando. E quando você pega a Bíblia no colo, significa, é coisa minha, é carta de amor de Deus para mim. Pega uma pessoa apaixonada, bem apaixonada. Hoje em dia as pessoas estão muito apaixonadas, mas não, sabe? Acho que o celular tirou a beleza da coisa. Mas quando eu era aluno no 2º grau, falava 2º grau na minha época, eu fiz primeiro científico e depois eu fiz contabilidade. Eu lembro de jovens e adolescentes da minha sala com uma agenda até estufada assim, ó. Dentro da agenda tinha, não sei se vocês lembram dessa época aí, tinha papel de bombom, carta, palito de picolé, ticket de cinema, porque tudo que ela vivia com o namorado, ela fazia o diário e colava no diário. Ficava um livro aberto, cheio de coisa colada. Tinha figura, tinha recorte de jornal, aquelas revistas da época, o pessoal cortava figura, colocava lá. Era romântico, né? E ai de quem abrisse aquilo para ler, era só ela que lia. E ai de quem pegasse aquilo e jogasse fora. Aí a mãe da moça podia falar, ó, tem uma limpeza no seu quarto, peguei uma cacaiada e joguei fora. Ô mãe, que cacaiada você está falando? Ah, principalmente de um livro, cheio de coisa velha, colada, estava todo, eu joguei. Mãe, ela falou, moça, você não sabe, você não já comeu o bombom? Você não já leu a carta? Por que você está guardando essa lixaiada? É porque é lixaiada para a mãe. Para ela, a cada página que passava, era uma história com quem ela amava. Bíblia é a mesma coisa, meu filho. Se você lê a Bíblia com o coração cheio de amor a Deus, a cada página que você passa é uma carta de amor para você. E carta de amor se lê várias vezes e nunca enjoa. Pessoas que já casaram há anos têm uma caixinha cheia de carta de amor do tempo do namoro. De vez em quando a pessoa lê, uns choram de alegria, outros de tristeza. Vocês são espertos, vocês pegam a coisa no ar, né? O problema é o remorso, né? Quando lê e fala assim, oh meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Mas tudo bem. Mas na maioria dos casos é uma alegria, é uma saudade gostosa, né? Por que a pessoa guarda aquele tanto de carta velha? É velha porque a carta não é para você. A pessoa tem essa carta no coração. Então a gente tem que ler a Bíblia, meus irmãos, como coisa nossa. E deixa eu contar para vocês um segredo meu. Isso não é técnica de leitura bíblica. Repito que está sendo gravado, não é técnica de leitura bíblica. Eu, Padre Christian, leio a Bíblia assim. Quando você lê o texto, você nota que o texto é alguém contando para você o que Jesus fez e disse. Vocês entendem isso? Quem está me contando o que Jesus fez e falou? Quem? Pelo amor de Deus, gente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que o padre fala, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo quem escreveu? Mateus, Marcos, Lucas, João. Então o Evangelho de hoje estava escrito assim. Quem quiser acompanhar aí, para você ver como que eu leio Bíblia, como que eu rezo a Bíblia. Está o texto assim. Antes disso, olha para mim. Eu leio o texto, não alguém contando o que Jesus fez. Eu leio o texto como se Jesus contasse para mim. Entendem? O texto é o evangelista contando para você. Eu leio Jesus contando para mim. Como que está na Bíblia aí? Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Não está assim? Como que eu leio? Com a Bíblia no colo. Eu acho mais gostoso, eu acho que me preenche mais. Eu leio assim. Quando eu saí a caminhar,
Veio alguém correndo e ajoelhou diante de mim e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Eu disse: por que me chama de bom? Vocês entenderam o que eu faço? Eu tiro do evangelista e eu jogo para Jesus. Então não é o evangelista quem me conta, é Jesus quem me conta, é Jesus quem fala. Me ajuda a rezar, pode ser que ajude você também.